Algumas palavras não deveriam ser esquecidas, ditas no momento mais escuro da história, mas que ecoam até hoje. Pai, perdoa-lhes. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não são apenas palavras, mas é a voz da nossa redenção. Muito bem, queridos, quero saudar mais uma vez todos os irmãos na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom mais uma vez nós estarmos juntos aqui na casa de Deus, cultuando o seu nome, exaltando o seu nome, elogiando o seu santo nome com as nossas canções, com os atos aqui do culto, com as nossas orações, com a palavra que é lida. E se você percebeu aqui desde o começo do culto, a gente vem comunicando uma coisa. A gente vem aqui falando sobre a conexão com Deus, sobre o escândalo da cruz, esse processo que foi sofrido por Jesus para a salvação das nossas vidas, em obediência a Deus, para a glória de Deus, e que certamente mudou a nossa história, a história da igreja, de todos nós. E desde o começo do culto eu tenho certeza que todos nós aqui, cada irmão aqui, já vem sendo edificado, já vem tendo o seu coração sendo trabalhado, quem sabe incomodado, mas eu tenho certeza que esse culto, embora seja um momento de entrega, ele também já começou a nos abençoar logo desde o início, desde as primeiras leituras, das primeiras canções. Isso é maravilhoso, né? O culto, ele todo conversando, se comunicando, essa realmente é a ideia. E eu quero dizer para você, antes de começar o meu sermão aqui, é impossível nós sabermos aqui como que está, neste momento, o coração de cada um de nós aqui. É impossível nós sabermos aqui de todo mundo como é que estão os pensamentos, quais são os problemas, as lutas, as vitórias, nós não sabemos de todos. Mas eu digo para você uma certeza, o Senhor, Ele trabalha os nossos corações a tempo e a fora de tempo. Todo tempo é tempo para Deus nos moldar, todo tempo é tempo para Deus nos ensinar, para Deus nos disciplinar, nos exortar, e para que a palavra dele seja de fato aplicada nas nossas vidas. No final das contas, não importa como nós estamos, importa que nós estejamos de fato. E eu quero desejar que o Espírito Santo de Deus, ele venha sobre a vida de cada um dos irmãos aqui, de todos nós, iluminando o nosso entendimento, abrindo o nosso coração, os nossos pensamentos, para que a gente possa entender essa palavra, para que a gente possa perceber aqui, quase que desenhado e estampado à nossa frente, do que esse culto hoje se trata. Vai ficar muito claro para nós. Hoje nós vamos seguir na nossa jornada aqui das últimas palavras, as últimas frases de Jesus, naquele momento que talvez não, mas com certeza foi o momento mais difícil da vida de Jesus, e que tudo muda a partir dali, e nós vamos caminhar para mais um entendimento de uma frase, da qual Jesus expressou lá no seu leito de morte, lá na cruz. Talvez a frase mais dolorosa de Jesus naquele momento, e que ela tem muito a nos dizer. Existe muita intenção, existe muita espiritualidade, muita essência teológica nas camadas do brado de Jesus naquele momento. E
o nosso desafio aqui hoje será refletir e entender o que significou esse momento lá na cruz, essa frase que Jesus ele vai dizer. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, e nós vamos ler o capítulo 15, do versículo 22 a 34. E aí você pode abrir e acompanhar no telão aqui, mas com bastante atenção, bastante reverência. E aí diz assim o texto: E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo. Desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que nós vejamos aqui e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. A hora 9, clamou Jesus em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Querido, que o Espírito Santo abençoe a nossa reflexão aqui, a nossa edificação. Eu quero pedir que você se mantenha concentrado, porque o que nós vamos falar aqui é algo de extrema profundidade, algo de extrema responsabilidade e reverência, e que certamente vai falar ao meu e ao seu coração. Seja forte, não deixa os seus pensamentos, aquilo que está lá fora, esvair aqui o seu entendimento. Eu gostaria de começar elaborando aqui com os irmãos algo que eu acredito e tenho muita convicção, que em certa medida, e dadas as proporções, cada um com seu cada qual, seja algo que é extremamente comum acontecer conosco, com cada um de nós. Acontece rotineiramente. Mas quando a gente para, de fato, para pensar, para refletir, talvez, quando a gente para sentir a verdade por detrás da ação, talvez pode ser algo que nos incomode um pouco. Talvez possa ser algo que mexe um pouco a gente, com o nosso ego, com o nosso jeito imediato, nosso jeito de desejar as coisas. E eu estou falando aqui do silêncio, da ausência de resposta, da ausência de retorno. Mas aqui não é qualquer silêncio, não. Não é qualquer ausência, não é qualquer falta de resposta. A gente está falando aqui de um silêncio que nos incomoda de fato. Sabe quando a gente espera uma resposta de alguém, uma resposta importante? Eu estou esperando o resultado de uma prova, o resultado de uma porta de trabalho que pode se abrir, o resultado de uma situação muito delicada familiar, um pai, uma mãe, um filho, um irmão. Eu estou esperando resposta. E aí o que impera é o silêncio. É o silêncio, é a ausência de resposta.
A gente manda uma mensagem importante, talvez isso seja mais comum. Para quem você mandou lá, visualiza. E hoje em dia tem como você saber que a pessoa visualizou. Pinga lá, azulzinho nos 2 pauzinhos lá do WhatsApp. Mas fica naquilo, a pessoa não responde. A pessoa não te dá um sinal de vida, não te dá uma resposta. Passa 5 minutos, passa 10 minutos, passa 15 minutos e você está lá, esperando a resposta dela e pensando, olha, o miserável visualizou e não me respondeu. E aí a gente começa a pensar, ixi, será que aconteceu? O que será que aconteceu? Muitas coisas começam a passar na nossa cabeça. Será que eu falei alguma coisa errada? Será que a minha esposa está brava comigo e eu nem sei? Acontece muito lá em casa isso. O que será que eu fiz? Será que eu estou sendo ignorado? Então, quando você liga para alguém no momento de urgência, e quando você liga, é porque o negócio é urgente hoje em dia. Quando você liga, é porque é urgente. Quando você liga, é um momento de urgência. Chama, e ninguém te atende. Às vezes você precisa falar com aquela pessoa naquele momento, e você fica lá sem ser atendido. O coração da gente aperta. Dependendo da situação, a gente entra em desespero. Ou acontece às vezes, quando você está abrindo o seu coração para alguém, numa conversa boa, às vezes você está contando que você se apaixonou, ou que alguém está disparando o seu coração. Acontece isso muito com os apaixonados, quando eles vão desabafar com alguém. Você está falando alguma coisa importante, de repente a pessoa está ali te ouvindo, balançando a cabeça, concordando com você. E aí você começa a perceber, depois que você já está ali a meia hora contando a sua história, que aquela pessoa está só de corpo físico ali presente. A alma dela já foi para outro lugar. Ela está só automaticamente. E aí você para de falar, a pessoa está lá assim. A pessoa está ali te ouvindo, mas ela está desconectada. Ela está longe. Eu não sei vocês, mas isso me dá uma sensação muito esquisita. Às vezes me irrita. Quando a gente está conversando, a gente quer atenção. A gente quer um retorno. E eu acredito aqui que ninguém gosta de ser tratado dessa forma. De lidar com o silêncio, com a ausência de resposta, com a ausência de relacionamento. Isso aí nos incomoda, nos frustra. Dependendo da situação, às vezes machuca de fato, às vezes dói, às vezes frustram as nossas expectativas. Você sabe por quê? A gente tem falado muito sobre isso aqui ultimamente. O reverendo falou muito na última mensagem. Sabe por quê? Sabe por que machuca às vezes? Sabe por que dói? Porque nós somos pessoas que foram criadas para o relacionamento. Nós fomos criados para a comunhão. Nós fomos criados para ser ouvidos de fato. E também para ouvir. É para isso que nós fomos criados. E talvez seja exatamente por isso que o silêncio, muitas vezes, ele é tão desconcertante para nós. Muitas vezes ele nos incomoda. Nós não sabemos lidar muito bem com o silêncio, com a ausência de resposta, de interação. E aí, como resultado disso, muitos de nós, e em muitos momentos, começam a preencher esse vazio de resposta, a preencher esse silêncio com qualquer outra coisa, com barulho, com distrações, com explicações das mais variadas possíveis, com ansiedade, com nervosismo, com ira. E talvez seja pelo fato de que o silêncio muitas vezes nos confrontam com uma pergunta que a gente não quer encarar, que a gente tem medo.
poxa, será que eu estou sozinho de fato? Será que não tem ninguém me ouvindo? Será que não tem ninguém prestando atenção em mim, me ouvindo? E agora, se nós trouxermos esse cenário ainda mais para a nossa vida espiritual com Deus, nosso relacionamento. Se nós pensarmos aqui, ao longo do tempo, aqui, nós, família de Deus aqui, chegados, irmãos chegados, quantos de nós, talvez todos nós, mas quantos de nós já viveram momentos em que oraram tanto, mas tanto, e parecia que o céu estava em silêncio, parecia que Deus estava em silêncio. Quantos de nós aqui já não passaram por isso? Já não tiveram esses sentimentos? A gente ora e não vem resposta, a gente clama e não vem direção, a gente pede e não vem alívio, a gente suplica e não vem a mudança, não vem a transformação, a restauração. E lá no fundo dos nossos corações, bem lá no fundo, lá na fonte da nossa consciência humana e totalmente dependente de Deus, mesmo que a gente não expresse em voz alta, para todo mundo ouvir, às vezes surge aquela pergunta: Deus, o Senhor está me ouvindo? Ô Pai, o Senhor está ouvindo a minha oração, o meu clamor? Eu acredito que coisas dessa ordem aqui aconteceu conosco já. Talvez tenha irmãos passando por isso exatamente nesse momento. Talvez eu esteja pregando aqui, falando aqui, e tenha pessoas pensando: poxa vida, é exatamente isso. Eu não consigo sentir que Deus me ouve. Eu não consigo sentir que Deus está escutando a minha oração, o meu clamor, os meus pedidos. E isso, meus amados irmãos, isso é completamente aceitável. Eu acredito que isso seja algo completamente humano mesmo, legítimo. Todos nós, em circunstâncias variadas, em medidas variadas, a gente passa por isso. E aí, nesse sentido, eu gostaria de dizer algo aqui que precisa nos impactar profundamente. Eu quero equalizar aqui a nossa balança diante de Deus. O peso que tem o nosso coração, a nossa vida diante de Deus. E eu preciso chamar aqui a sua atenção para isso. Olha só, o único homem em toda a história do mundo, da eternidade do mundo, que nunca, jamais deveria experimentar qualquer tipo de silêncio, de ausência de resposta, foi exatamente quem experimentou o silêncio mais profundo da história do mundo. Jesus, aquele que não deveria experimentar tal silêncio, foi ele que experimentou o silêncio mais absurdo do mundo. E aí talvez para nós, para muitos, o processo da crucificação, o escândalo da cruz, essa didática de Jesus salvando o povo para a honra e glória de Deus, às vezes para muitos se tornou apenas uma história contida nas páginas de um livro qualquer. É muito fácil, querido, nós perdermos a noção, a dimensão do que foi esse processo de fato na cruz, e enxergar a cruz como um acontecimento sublime que transforma as nossas vidas, e ao contrário, enxerga como um acontecimento qualquer na história do mundo há 2000 anos atrás. O que isso vai impactar a minha vida nesse século? Então eu gostaria, respeitosamente e humildemente aqui, com toda a reverência à palavra, de nos conduzir para aquele momento, de nos levar para aquele momento, para que fique muito claro para nós.
a gente precisa de fato compreender com mais sensibilidade o que foi esse processo da cruz. As frases de Jesus no leito de seu sofrimento. Vamos tentar nos concentrar aqui. Veja bem, na cruz, Jesus ele não apenas fala, ele grita, ele dá um brado. Aquilo lá não é uma oração tranquila de Jesus, não é uma fala didática, mas foi um clamor que foi carregado de dor, um clamor que foi carregado de peso, de profundidade, que nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos entender. Deus meu, por que me desamparaste? E aqui cabe uma observação muito importante para nós, que aprofunda ainda mais esse entendimento, esse momento, o grito de Jesus lá na cruz, naquele momento. Jesus ele está citando aqui o início do Salmo 22. O Salmo de Davi é uma canção, esse salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Porque se acham, ó Deus, meu Deus, clamo a ti de dia e não me respondes. Também de noite não tenho sossego. Contudo o Senhor é santo, entronizado entre os louvores de Israel. Salmo 22, 1-3. Isso significa, queridos, que Jesus, no seu auge de dor, no seu auge de sofrimento, o sofrimento mais profundo, mais insano, mais inimaginável para nós, Jesus ele não está fora de controle, ele não está aleatório ao que está acontecendo, ele não está inconsciente, pelo contrário, ele está ancorado nas Escrituras, ele está revelando que aquilo que está acontecendo ali naquele momento já estava previsto no plano redentor de Deus. Ele está vivendo a palavra na cruz, vivendo a palavra na cruz, no sofrimento, na dor, na ausência. Só que isso não diminui o sofrimento dele. Pelo contrário, o sofrimento dele ainda será maior. O Salmo 22 aqui, ele começa com abandono, mas ele caminha para a vitória, final do Salmo. Ele termina com vitória. Ele caminha para a confiança e termina com vitória. E aí talvez isso, a um primeiro olhar, possa nos parecer um pouco contraditório. O sofrimento de Jesus não diminuiu, pelo contrário, aumentou. Mas ao mesmo tempo, esse processo de sofrimento caminha para a vitória. Como é que isso funciona? E aí nós precisamos entender. Nós vemos aqui, Jesus ele está ao mesmo tempo expressando dor real, ele também está apontando para a redenção que está sendo cumprida. O plano maior da salvação sendo cumprido. E nós sabemos aqui que para que esse plano de fato fosse realizado em tua completude, fosse cumprido, era exigido sofrimento, sacrifício, morte. E o pior, era exigido total rompimento, total vínculo do filho com o pai. E agora nós podemos pensar um pouco mais ainda. Nós não estamos falando aqui de um pecador que estava gritando enquanto era executado. Nós não estamos falando aqui de um dos ladrões na cruz. Não era alguém distante de Deus gritando ali, clamando. Não era alguém que viveu uma vida de pecados, de falhas recorrentes, de tropeços e mais tropeços, de ausências, nada disso. Mas nós estamos falando aqui do Filho Eterno. Aquele que sempre esteve em perfeita comunhão com o Pai. Aquele que desde a eternidade nunca havia experimentado uma ruptura, distância, silêncio. E agora, de fato, ele experimenta exatamente isso, o silêncio, a ausência. E o silêncio de Deus aqui, queridos, não foi um silêncio comum, mas foi o silêncio mais ensurdecedor da história.
o silêncio mais profundo da história. Porque não é simplesmente Deus em silêncio diante de um homem qualquer. É de alguma forma muito profunda, muito misteriosa. O Pai em silêncio diante do seu Filho amado. E durante toda a vida de Jesus, nunca houve um momento de separação entre eles. Nunca houve ausência. Nunca houve quebra de comunhão. Nunca houve sequer um segundo de distância. E agora, de fato, há neste momento. Queridos, Jesus, ele chega à cruz. Preste atenção, ele chega à cruz carregando camadas e mais camadas de sofrimento, de dor. Ele foi traído por gente próxima, gente que caminhou com ele, gente que comeu com ele, gente que tomou café com ele, gente que ouviu da sua boca ensinamentos, instruções. Ele foi abandonado pelos seus discípulos, aqueles que disseram que jamais o deixaria. Ele foi julgado de forma injusta, sem ter cometido crime nenhum, sem culpa, sem defesa justa. Ele foi humilhado publicamente, foi zombado, foi cuspido, ridicularizado. Posteriormente foi espancado brutalmente, a tal ponto de seu corpo ficar profundamente ferido, dilacerado, todo ensanguentado. Ele recebeu então uma coroa de espinhos, não de honra, mas uma coroa de dor, de vergonha. E ele foi então por fim levado à cruz. Aquilo que na época era um instrumento de execução mais insano da época, mais vergonhoso. E a didática da cruz, desse processo, nós podemos entender aqui que não era apenas morte, mas era também humilhação, era exposição, era desumanização, era o Estado dizendo, essa pessoa não vale nada. O verme da sociedade não vale nada, não tem valor para nós. Pode matar, pode crucificar. E eu estou contextualizando tudo isso aqui para nós entendermos que, olha o que Jesus passou, olha o que Jesus sofreu, para nós entendermos que nós, eu e você, nós não temos o direito de assumir posições, de exigir qualquer tipo de resposta de Deus. Nós não temos o direito disso. De quando o Senhor não responde, dá chilique. Ô Deus, será que eu vou ter que fazer as coisas sozinho aqui? O Senhor vai demorar para me ouvir? O Senhor vai demorar para agir? Será que eu vou ter que dar um jeito? Em outras palavras, muitas vezes é isso que acontece. Nós precisamos parar com isso. Olha o que aconteceu, olha o que foi esse processo. Nós não temos o direito de exigir nada, de pedir nada. O sofrimento físico de Jesus, ele foi extremo, ele foi brutal, cruel. É algo que é difícil de nós imaginarmos aqui, tamanha dor, é algo que excede o entendimento, a nossa percepção. Os açoites daqueles romanos, aqueles chicotes cravejados de pedras na ponta, de osso, de todo tipo de lâmina, que rasgavam a pele de Jesus, que penetravam a sua carne, o seu músculo, e eles eram puxados com toda a força, com toda a brutalidade, fazendo estragos, rasgando o seu corpo de cima e embaixo, e ele sofrendo tudo isso, amarrado, e ele sofrendo tudo isso, indefeso, em silêncio, calado, todo ferido, todo ensanguentado, irreconhecível, rasgado. Ainda assim, carregou a cruz pesada, a levou sobre os seus ombros feridos,
seu próprio instrumento de morte. A dor dos pregos que atravessaram as regiões sensíveis do seu corpo. Cada batida carregada de dor, cada martelada carregada de sofrimento, de injustiça, de dor. A exaustão muscular do seu corpo físico, progressivamente se esvaindo, a dificuldade para respirar, o sofrimento, já não existiam mais forças, o colapso gradual das forças, cada respiração devia ser uma luta, um sofrimento, cada segundo prolongavam ainda mais a sua dor. Quanto sofrimento, quanta dureza. Veja, estudiosos da área fisiológica, biológica, do corpo, seja lá o que for, eles têm dificuldades para expressar o que foi o sofrimento que Jesus passou, o que foi aquela tortura. Eles têm dificuldades para escrever sobre isso. Mas olha só que interessante, queridos. Mesmo assim, com todo esse sofrimento, nós precisamos dizer algo aqui com muita responsabilidade, com muita reverência. Tudo isso que eu citei aqui, talvez seja 1% do que aconteceu de fato. Mas tudo isso não explica o brado de Jesus. Tudo isso não explica o grito de Jesus na cruz. Porque mais terrível que tenha sido ali a dor física de Jesus, de fato, algo que nós não entendemos, havia algo mais profundo, ainda mais doloroso acontecendo naquele momento. Algo que olhos humanos não podiam ver. Algo que não aparece apenas na superfície da narrativa bíblica. Mas foi algo extremamente espiritual, absolutamente eterno, central para a nossa história, para a nossa vida. Porque se nós pensarmos que o processo da cruz foi apenas a dor física, o sofrimento físico, nós corremos o risco de reduzir a cruz apenas a uma tragédia. E a cruz, ela não foi apenas uma tragédia. Ela foi substituição. Ela foi redenção. É ali o ponto crucial, onde o pecado encontra o reto juízo de Deus. E a graça então triunfa. Foi ali. E é aqui onde nós precisamos fazer essa transição importante. Nós precisamos agora sair daquilo que é visível. Nós precisamos sair daquilo que se ouve. O sangue, os pregos, a dor física. E nós precisamos começar a enxergar, a entender o que está invisível aos olhos. O que está em silêncio aos nossos ouvidos. Porque naquele momento, Jesus não está apenas sendo crucificado por homens. Ele está assumindo o lugar de pecador diante de Deus. Esse é o lugar que ele assume naquele momento. Ele está carregando algo ali que ele nunca havia carregado antes. Que ele nunca havia feito antes. O pecado. O meu e o seu pecado. O nosso. E quando isso acontece ali, algo inevitável também acontece. Porque se tem uma coisa que o pecado sempre produz, essa coisa é separação de Deus. Se tem uma coisa que o pecado produz, é separação de Deus. E naquele momento, o peso aqui não é simbólico nas costas de Jesus. O peso aqui é real. Ele é total, ele é esmagador. Jesus, ele está carregando a culpa. Jesus, ele está carregando a vergonha, a condenação. Ele está carregando
a ira justa de Deus contra o pecado, contra o nosso pecado. Pecado de muitos, concentrado nele naquele momento. Então, pela primeira vez, o filho experimenta aquilo que o pecado causa. E o grito, ele deixa de ser apenas uma frase, mas ele passa a ser a expressão mais profunda do custo da nossa redenção, do custo da nossa salvação. O brado de Jesus na cruz ali não foi descontrole, mas foi o peso real do pecado sendo colocado sobre ele, que era inocente. Não foi falta de fé, mas foi a experiência real de abandono, de ausência de resposta, de solidão. Não foi desespero vazio, atormentado, mas foi o preço da nossa salvação. Foi o preço da nossa salvação. Isso que aconteceu lá, amados, resume o escândalo da cruz. O que foi de fato esse momento difícil, tão significativo? E às vezes a gente olha para essa história com tanto desdém. Foi Jesus lá atrás. Hoje eu estou salvo. Glória a Deus. A gente se desconsidera tanto. Mas olha o que aconteceu. Olha o processo que Jesus passou. Esse contexto aqui, ele exprime esse grito de solidão de Jesus lá. Deus meu, por que o Senhor me desamparaste? E diante de tudo isso que nós vimos aqui, desse cenário que é carregado de dor, de silêncio, de abandono, a gente pode extrair coisa muito boa. Verdade para mim e para a sua vida, coisa que pode nos transformar. O próprio Deus usou Jesus para evidenciar isso. E aí nós vimos aqui que Jesus de fato experimentou abandono real que o pecado produz. E aí nós precisamos também ter muito cuidado aqui, porque nós estamos entrando em um terreno santo, em um terreno sublime. Não é algo simples de se explicar, não é algo simples de se falar, só que é algo essencial para eu e você, nós entendermos o Evangelho em sua completude. O Evangelho que de fato faz sentido para mim e para a sua vida. O Evangelho que de fato transforma a minha e a sua vida. A Bíblia nos ensina aqui que Deus é santo, e com isso Ele é absolutamente puro, justo, separado de todo pecado. E o pecado, por sua própria natureza, ele sempre vai produzir separação de Deus. O próprio profeta Isaías, ele vai nos dizer lá no capítulo 59, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o pecado ele não é algo leve, algo simples. Não é apenas um erro moral, algo que fica travestido entre as modernidades do mundo atual. O pecado ele rompe relacionamentos. O pecado ele afasta. Ele cria abismo entre o homem e Deus. Agora nós pensemos nisso. Nós falamos aqui, o que Jesus carregou ali não foi apenas de forma simbólica. Ele mesmo foi tratado como pecado. Aquele que nunca experimentou, aquele que nunca pecou, então aqui experimentou o custo do nosso pecado. E é exatamente esse o ponto aqui. Não foi apenas uma experiência de dor, mas foi uma experiência de profundo abandono. Isso aqui não significa que Deus deixou de existir, ou que o Pai deixou de ser Deus, ou que a Trindade deixou de existir, que seja. Mas significou naquele momento que o Filho que estava ali não desfrutava mais da comunhão que sempre teve com o Pai.
Jesus, ele experimentou a ausência do consolo. Jesus, ele experimentou o peso da ira justa de Deus contra o pecado. E ele experimentou então aqui o silêncio. E é exatamente por isso que ele grita naquele instante. Ele está vivendo ali o que eu e você, nós deveríamos viver. O abandono que era nosso caiu sobre ele. A distância que era nossa foi colocada sobre ele. O silêncio que o nosso pecado produz, foi ele quem experimentou. E nós pensarmos nisso, querido, é algo que precisa mudar completamente a forma de como nós olhamos para a cruz hoje. Porque agora nós podemos entender, o pecado ele é muito mais sério do que nós imaginamos. E o preço da redenção, da salvação, é muito mais alto do que nós pensamos. Nós vimos aqui, no grito de Jesus, está lá intrínseco, algo que é maravilhoso, maravilhoso para nós. E isso precisa de fato direcionar nossas mentes e coração. Nós precisamos considerar o abandono que Jesus sofre ali, o abandono que Jesus sofreu, é exatamente o que garante a nossa presença diante de Deus. O abandono que ele sofreu é o que garante a nossa presença diante de Deus. E é essa, meus amados, a beleza do Evangelho, a beleza das boas novas. Jesus, ele não foi ali abandonado apenas para mostrar algo, apenas para revelar algo. Ele foi abandonado ali para nos salvar, para nos redimir. Tudo aquilo que ele experimentou na cruz foi substitutivo. Ele estava lá no nosso lugar. Isso significa que se eu e você hoje, nós estamos em Cristo, nós nunca iremos experimentar esse tipo de abandono. Presta atenção nisso. Consolo vem. Se nós estamos em Cristo, nós não saberemos o que é ausência de resposta, que é abandono. Aí você pode estar pensando lá, mas é que você não está vivendo o que eu estou vivendo agora. Deus não está me respondendo, não. Eu não tenho ouvido a voz de Deus. Que ele pode haver silêncio momentâneo, sim. Silêncios duradouros, sim. Pode haver momentos de dor. Pode haver fases de confusão. Mas nunca haverá abandono real. Desse aqui que nós estamos falando. Nunca haverá abandono real. Porque esse tipo de abandono já aconteceu com alguém no nosso lugar. Olha que maravilhoso isso. O abandono do qual nós estamos elaborando aqui já aconteceu com alguém no nosso lugar. Foi Jesus, nós vimos aqui. Isso significa ainda mais para nós, olha só. Nós podemos orar. E Deus sim, de fato, nos ouvirá. Nós podemos nos aproximar. E Deus sim, de fato, nos receberá. Nós podemos cair. E o Senhor, Ele não nos rejeitará. E aí nós podemos clamar em nome de Jesus, e Ele fará conosco em nome de Jesus. Não porque eu e você, nós somos dignos de alguma coisa. Nada disso. Mas pelo fato de que Jesus Cristo, Ele foi rejeitado no nosso lugar. Queridos, nós termos essa consciência de que não só a cruz, o processo da cruz, mas esse brado de Jesus significa, isso muda completamente a nossa realidade de vida. Porque agora nós, quando nós sentirmos que Deus não está nos ouvindo, que Ele está distante, que Ele nos desamparou, isso se resume a apenas a nossa percepção.
Mas não é a realidade. É só a forma de como a gente está entendendo as coisas no momento. Mas não reflete a realidade. Porque a realidade do Evangelho, ela é muito maior que os nossos sentimentos, que as nossas subjetividades. A realidade do Evangelho é muito maior que as nossas crises, que os nossos achismos, que os nossos direitos, que a nossa própria vida toda. A realidade do Evangelho é muito maior. E a cruz, ela declara algo definitivo para nós aqui. O relacionamento, ele foi restaurado. O acesso, ele foi aberto. A comunhão, ela está garantida. E tudo isso é para a eternidade. Nós não estamos falando de coisas seculares, contidas apenas nesse século que passa, nessa terra, de coisas transitórias. Nós estamos falando de eternidade. Porque o Evangelho é justamente isso, é a verdade mais eterna da história do mundo. Em nome de Jesus, louvado seja Deus por isso. Então, quando nós ouvimos esse grito, Deus meu, por que me desamparaste? Nós não estamos diante de uma frase isolada, mas nós estamos diante do centro do Evangelho. Ponto crucial aqui. Foi exatamente nesse momento que o pecado ele foi tratado com toda a sua seriedade. Foi exatamente nesse momento que a justiça de Deus foi plenamente satisfeita, realizada, e o amor do Altíssimo, ele foi revelado de forma definitiva para todos nós. Então, o silêncio que caiu sobre Cristo ali foi substituição. Ele sim foi abandonado para que eu e você, nós fôssemos recebidos. Ele lá na cruz experimentou o silêncio para que eu e você, nós pudéssemos viver na presença constante do Senhor. E ele sim, de fato, entrou na escuridão para que hoje eu e você, nós possamos andar na luz. Mais do que isso, refletir essa luz. E isso muda completamente a forma de como nós vivemos. Não apenas aquilo que nós entendemos, mas também a forma como nós caminhamos todos os dias. Como nós honramos a esse sacrifício, a esse sofrimento, que foi muito pesado, foi muito cruel. Eu gostaria de finalizar aqui, meus amados irmãos, deixando algumas considerações práticas para a gente pensar, né? E o nome já diz, para a gente colocar em prática de fato, né? Nós precisamos levar o nosso pecado a sério. Nós precisamos levar o nosso pecado mais a sério. Nós vivemos em um tempo mundão aí que tenta a qualquer custo suavizar o pecado, romantizar o pecado, relativizar o erro, normalizar aquilo que fere o coração de Deus. E convenhamos, se nós tivermos que ser os anormais aqui da história, por amar a Cristo, sejamos nós. O mundo está tão inverso, que hoje é a gente que é doido. Mas se por amor a Cristo, por seguir a Cristo, somos chamados de loucos, de malucos, sejamos nós então os mais loucos, entre os doidos. Eu não vou me convencer da proposta do mundo, porque eu já estou aqui convencido pelo o que Deus revela aqui, pela palavra. Nós não podemos normalizar aquilo que fere o coração de Deus. A cruz, ela nos lembra que o pecado custou o abandono do filho, lá na cruz. E isso não é qualquer coisa, não é qualquer acontecimento, nós vimos aqui. Isso precisa nos levar a uma vida de arrependimento sincero, uma vida de vigilância, uma vida de busca por santidade.
A gente precisa consumir coisa santa, coisa que edifica, coisa que nos mantém mais fortes diante dos pecados, das dificuldades. Nós somos fracos. Se a gente vacilar, a gente cai e escorrega. Então a gente tem que ter cuidado, a gente precisa consumir coisa que edifica, que nos mantém fortes, vigilantes, que nos mantém santos. Vamos lá. Nós não podemos confundir o silêncio de Deus com abandono. Talvez isso aqui acontece mais conosco. A gente confunde o silêncio de Deus com abandono. E aí você está lá todo em crise. Deus me abandonou. Eu estou aqui com os meus problemas. Está difícil, o Senhor não escuta a minha oração. Talvez a gente até esteja vivendo coisas dessa ordem nesse momento. Parece que Deus não está respondendo, está distante, o céu está fechado. E a cruz, ela escancara alto para nós aqui. Se nós estamos em Cristo, Deus não vai nos abandonar. Isso aí o próprio Jesus falou para nós. O silêncio, olha só que bênção. O silêncio ele pode ser até pedagógico para nós. O silêncio ele pode moldar os nossos corações, ele pode nos ensinar, nos disciplinar, e ele pode ser momentâneo. Mas o abandono aqui já aconteceu. E não foi conosco, foi com Jesus lá no nosso lugar. Então nós não precisamos nos lamentar excessivamente, perder as estribeiras, se desesperar. Nós não precisamos, embora talvez seja difícil, nós somos humanos, falhos, tristes, seja difícil. O Senhor, Ele promete que estará conosco sempre, sempre. Ele não nos abandonará. E por fim, nós precisamos aprender a nos achegarmos a Deus com sinceridade. Sinceridade de coração. Jesus, ele gritou lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Quase nem conseguindo falar mais, ele gritou lá na cruz. Ele não mascarou a dor dele. Ele não fingiu força ali. Ele também não espiritualizou aquele sofrimento. Mas ele orou, ele levou aquela angústia diante de Pai, diante de Deus, diante do Pai. Isso nos ensina aqui que uma fé madura não é uma fé isenta de dor, não é uma fé sem sofrimento, sem tribulação, mas é uma fé que não foge de Deus em meio à dor. É uma fé que não foge de Deus em meio à tribulação, à escassez. Então nós podemos chegar com certeza diante de Deus do jeito que nós estivermos. Do jeito que o meu e o seu coração estiver nesse momento, nós podemos nos achegar diante de Deus. Com as nossas dúvidas, com as nossas lágrimas, com as nossas perguntas, as nossas perturbações, as nossas confusões. E ainda assim nós seremos recebidos, nós seremos ouvidos no tempo certo, no tempo do Senhor, no tempo de Deus. E aí, por fim, eu gostaria de reforçar algo que, agora de fim de fato, né? Por fim, eu gostaria de reforçar algo que temos dito muito aqui nessa igreja. Louvado seja Deus por isso. Nós temos falado muito aqui, muitas vezes. E guarde isso no seu coração. Anota aí, mas essa nota de rodapé é importante. Queridos, se a cruz nos reconcilia com Deus, ela também nos reconcilia uns com os outros. Jesus Cristo, ele não morreu apenas para nos dar uma fé individualizada, uma fé que é só nossa, uma fé que é só minha, e não vem que eu não dou, que eu não partilho, ninguém pega. Não. Ele morreu para formar um povo. Ele morreu para formar um povo. Ele morreu para formar uma família. Ele morreu para formar um corpo. E ele morreu para formar uma igreja. Uma igreja.
Então, quando nós passarmos por momentos de silêncio, de ausência de resposta, a gente não precisa se isolar. Nós não precisamos achar que nós estamos nessa luta sozinha, nessa vida sozinho. Nós não precisamos caminhar sozinhos. O Senhor mesmo, Ele nos deu irmãos. Olha que bênção. E eu olho aqui para os irmãos e fico feliz da vida. O Senhor, Ele nos dá irmãos. O Senhor, Ele nos dá comunhão. Ele nos dá uma família espiritual. Irmãos que nós podemos amar, que nós podemos contar. E é exatamente isso, o viver em comunidade, uma expressão prática do cuidar de Deus conosco. Às vezes, é só a gente que não está ouvindo, com os ouvidos, com os olhos. Então, a partir de hoje, querido, querida, minha família, irmãos, gente que a gente ama, que a gente admira, quando nós olharmos para a cruz, que a gente possa não apenas enxergar um momento de dor em algum momento da história do mundo, mas que nós possamos a vê-la como um momento em que tudo foi resolvido. Tudo foi resolvido. E quando nós ouvirmos ecoar esse grito pela história do mundo, Deus meu, por que me desamparaste? Então nós poderemos lembrar que esse grito, ele ecoa pela eternidade do mundo, para que eu e você, nós nunca, jamais precisemos nos sentir abandonados. Porque Cristo, em Cristo, vivendo a vida de Cristo, nós somos ouvidos, nós somos recebidos, nós somos amados e nós não estaremos sozinhos. Amém?